Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Eu tenho uma mensagem da palavra do Senhor para vocês, nesse dia de hoje que está amanhecendo o dia já. O apóstolo Pedro, ele falou um provérbio do cachorro que volta ao seu vomito e da porca que volta a se espoliar no lamaçal de novo depois de limpo. Se refere ao homem e à mulher. Ouçam com bastante atenção. Ele escreveu essa carta, mas não disse os nomes das pessoas que fazem isso, que se tornam um cachorro e uma porca. Ouçam com bastante atenção. Essas pessoas que aceitam Cristo Jesus como seu único Salvador, pessoal da sua vida, que Cristo é o Messias, o Salvador de todo aquele que crê em seu nome. Ouçam com bastante atenção. O que ele escreveu, essa carta, está no livro de 2 Pedro. Vou ler do capítulo 2 até o versículo 22, para que vocês venham entender, compreender. Os falsos mestres. Capítulo 2 de 2 Pedro, a carta de 2 Pedro. A segunda carta que ele escreveu sobre as pessoas que estão no mundo perdidos, praticando as coisas do mundo, pegando tudo e provam do primeiro amor quando aceitam Cristo Jesus, que é o Messias, o Salvador de todo aquele que crê nele, no nome dele. Essas pessoas aceitam ele, prova do primeiro amor e depois se arrependem e voltam. Pois o apóstolo Pedro escreveu sobre essas pessoas, os falsos mestres. Vocês também vão encontrar no livro de Judas, capítulo 3, versículo 16. No passado, apareceram falsos profetas no meio do povo de Deus. Apareceu muitos falsos profetas no meio do povo de Deus para contrariar a mensagem de Deus. E nessa época, também ainda tem muitos falsos profetas no meio do povo de Deus, tentando contrariar a mensagem de Deus para os seus filhos, mentindo, enganando, ensinando errado. E assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. O mestre, como já falei para vocês, que eles estão falando aqui, que ele está falando, citando, é Jesus Cristo, que é o Messias, o Filho de Deus. E isso fará com que caiam sobre eles uma rápida destruição.
Versículo 2. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, porque são homens que dizem ser mestres, doutores, conhecedores da lei, mas não são, ensinam errado. E muitas pessoas vão seguirem o exemplo deles, e muitas pessoas na realidade estão seguindo esses exemplos de ensinamentos. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Quem foi que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Quem me segue não andará em treva, mas na luz. O próprio Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, falou essas palavras. E muitos nessa época estão seguindo pessoas que não sabem ensinar, que não foi instruído ainda, mas querem ser mestres, mas não são mestres, porque ensinam errados. Versículo 3. Em sua ambição pelo dinheiro. Tá vendo que essas pessoas que se dizem ser mestres, mas não são, eles ensinam coisas erradas, interessando-se no dinheiro das pessoas, enganando as pessoas. Esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas, mas faz muito tempo que o juiz está alerta. Quem é o juiz? É Deus. É Deus que é o juiz de todos. Deus está vendo, observando quem está fazendo esse tipo de ação, ensinando errado, pregando errado, falando errado para as pessoas, interessadamente somente no dinheiro das pessoas. Não ensinam pelo amor, não ensinam pelo amor, não ensinam certo as pessoas pelo amor, somente pelo dinheiro. E o destruidor deles está bem acordado. Quem é o destruidor deles que está bem acordado? Deus. Deus que vai os destruí-los. Deus vai os destruí-los. Versículo 4. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Até anjos, os anjos rebeldes, que se rebelaram contra Deus, eles estão presos, amarrados com correntes na escuridão, presos, mas vão ser soltos para o dia do julgamento e serão destruídos. Mas vamos continuar para frente que vocês vão entenderem mais dessa leitura. Se anjos vai ser destruído, imagine os rebeldes, as pessoas rebeldes. Aqui a Bíblia ela não fala os nomes das pessoas, mas dá para a gente entender e compreender quem são essas pessoas, que também serão destruídas. Quem vai destruir é Deus. Versículo 5. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas
trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas. Só entrou na Arca da Aliança os que obedeceram. Só foram salvos os que obedeceram, os que creram na pregação de Noé. Noé também pregou. Noé também avisou. Noé também pregou, Noé também avisou, mas só quem creu foi somente 7 pessoas. Foi quem entrou na Arca da Aliança, que obedeceram, entraram na Arca, que simboliza a Arca da Aliança. Ali aquela arca ali simboliza a Arca da Aliança, a arca da salvação, da esperança. Ali. Somente as 7 pessoas que entraram. Somente a esposa de Noé foi quem entrou, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as 3 esposas dos seus 3 filhos. Somente essas pessoas que entraram na arca. E pela obediência delas, que obedeceram, foram salvas. Dá ao entender que muitos, nessa época aqui, Deus não vai mandar mais não ninguém fazer uma arca para ser salvo. Deus não vai destruir esse mundo com algo a mais não. Para mandar alguém fazer uma arca, escolher um homem para fazer uma arca para salvar o povo. Portanto, esse mundo, para que você que está assistindo esse vídeo venha ser salvo, venha ser salva, se você quiser ser salvo e ser salva, você tem que crer no Filho dele, é no Messias, o Filho de Deus, que você tem que crer e permanecer até o final, crendo e adorando e obedecendo. Aí sim você será salvo. Versículo 6. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, e destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Entenderam agora? Esse mundo vai ser destruído com fogo. Com fogo esse mundo vai ser destruído. Tudo que há aqui nessa terra será destruído com fogo. E as pessoas que não o aceitou e nem querem aceitar o Messias como seu único salvador pessoal da sua vida, Cristo Jesus, não querem aceitar, não aceitam, não creem, vão ser destruídos, vão ser eliminados da face da terra. Como as pessoas do mundo antigo, como as pessoas do mundo antigo, do tempo de Noé, que foram destruídos pelo dilúvio, foram mortos pelo dilúvio. Deus matou porque não quiseram obedecer. Deus quis salvar aquelas pessoas. O prazer de Deus, a vontade de Deus era salvar aquelas pessoas. Se elas tivessem crido e obedecido e aceitado o testemunho de Noé, elas também teriam entrado na Arca da Aliança. Elas também teriam entrado naquela arca. Teriam sido salvas, mas por a desobediência, eles não entraram. Deus destruiu o dilúvio. Com o dilúvio. Deus destruiu aquelas pessoas com um dilúvio.
Vou ler de novo o versículo 7. Ele salvou Ló, um homem bom que estava aflito, porque conhecia a vida daquela gente imoral. Entenderam agora? Deus só salvou Ló. Olha aqui, olha. Olha só. Ele só salvou Ló, um homem bom, e estava aflito, porque conhecia a vida daquela gente imoral. Pessoas que não aceitaram, pessoas que não quiseram, pessoas que levavam a vida do jeito que queria. Pessoas que, para elas, o pecado tinha mais valor. O pecado para elas tinha mais prazer, elas tinham mais prazer no pecado. O pecado para elas tinha mais valor. Aí Deus só salvou somente Ló. Somente Ló. Deus só salvou Ló. Deus quis salvar a esposa de Ló também. Deus quis salvar a esposa de Ló. Mas, por ela ter olhado para trás, se virou numa estalta de sal. O fogo queimou e ela se virou uma estalta de sal. Tudo permissão de Deus. Por quê? A pessoa que olha atrás para ver a destruição da outra, elas ficam alegres. Portanto, não é para nós se alegrar não. Mas Deus vai destruir essas pessoas que não querem aceitar o seu Filho, o Messias, como o único Salvador pessoal da vida delas. Estou falando aqui é de Cristo Jesus, que Cristo Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Todos os, versículo 8, todos os dias, esse homem bom que vivia entre eles ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Povo desobediente, um povo ingrato, um povo pecador, desobediente e ingrato. Deus matou. Um povo que não queria saber de Deus, Deus destruiu. Simplesmente. Não quer saber de Deus, não quer obedecer a Deus, não querem aceitar o seu Filho, o Messias, como único Salvador pessoal da sua vida, Jesus Cristo, elas não querem aceitar, Deus destrói, Deus mata simplesmente. Versículo 9. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele. E também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia do julgamento. Entendeu agora? Entenderam agora porque que Deus está permitindo ainda essas coisas para o dia do julgamento? No dia do julgamento não vai ter perdão, não vai ter misericórdia. Entenderam? Vai ter desespero, agonia, aperreio. Ah, porque eu não cria, porque eu não aceitei, se eu tivesse mais um tempo, mais um dia. Não. Não vai ter. Ou você crê agora, enquanto é tempo ainda, porque ele não voltou ainda, o Messias ainda não voltou, o Filho de Deus. Ou você crê e se arrepende dos seus pecados, dos seus erros, para herdar a vida eterna, no dia do juízo final, o julgamento final, ou por outra, portanto, você será destruída, você será destruído. Deus é quem vai fazer
todas essas coisas. No versículo 10. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e não querem se arrepender dessas coisas, pois Deus os castigará e os destruirá, e desprezaram a autoridade dele. Esses falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e os insultam. Eles não respeitam nada. Esses falsos mestres, eles não respeitam Deus. Eles não respeitam os anjos. Eles não respeitam Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Eles não respeitam, não. Pois eles vão pagar no último dia, que é o dia preparado de Deus, que é a ira de Deus. Essas pessoas vão pagar. E eu e você vamos ver. Eu e você vamos ver. Porque eu e você vamos passar. Vamos passar para o outro lado. Na realidade, nós já passamos para o outro lado, que o outro lado é Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Nós já estamos vivendo com Ele e Ele já está vivendo conosco. Versículo 11. Ora, até mesmo os anjos, sendo muito mais fortes e poderosos do que esses falsos mestres, não os acusam com insultos na presença do Senhor. Nem os anjos, que sabem que Deus é Deus Todo-Poderoso, eles não insultam Deus, mas serão julgados. Estamos se falando desse, a Bíblia está se falando dos anjos que Deus prendeu na mais escuridão, com correntes. Estão lá presos, mas serão soltos para o dia de Deus, para o dia do juízo final, ser julgados e mortos. Nem eles afrontam Deus. Nem eles afrontam Deus. Versículo 12. Mas esses homens agem por instinto, como os animais selvagens que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por tudo isso, eles serão destruídos como animais selvagens, que não obedecem, que não crêem e não obedecem, e não aceitam o Messias como seu único salvador pessoal da sua vida. Serão destruídos como animais rebeldes, ingratos. Serão destruídos. E quem vai destruí-los é Deus. Versículo 13. E passarão com sofrimento. E pagarão com sofrimento. Perdão, versículo 13. E pagarão com sofrimento. O sofrimento que causará aos outros. Perdão, vou ler de novo, versículo 13. E pagarão com sofrimento. O sofrimento que causaram aos outros. Eles têm prazer
em satisfazer e em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com os seus modos enganosos. Essas pessoas, para Deus, são uma vergonha. Para Deus, essas pessoas são uma vergonha para Ele. Deus não fica feliz. Deus não fica alegre. Deus fica irado com essas pessoas. Versículo 14. Não podem ver uma mulher sem a desejarem, e o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. Tudo isso já está preparado para o grandioso dia de Deus. Essas pessoas já estão preparadas para Deus. Já estão preparadas para a destruição dessas pessoas. Esses mentirosos, esses gananciosos por dinheiro, esses gananciosos, esses mentirosos, esses falsos profetas, esses ingratos, essas ingratas, já estão preparados para o grandioso dia da destruição de Deus, que Deus vai destruir tudo. Está preparado quando o Filho do Homem voltar, que é o Messias, quando ele voltar, Jesus Cristo, quando ele voltar, não tem mais perdão, não tem mais misericórdia, não tem mais. E essas pessoas vão pagar por tudo que fizeram, por tudo que elas praticaram. Elas vão pagar. Versículo 15. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Seguem o caminho de Balaão, filho de Beor. O que Balaão fazia? Balaão, ele profetizava pelo dinheiro. Profetizava pelo dinheiro. Pregava pelo dinheiro, Balaão, filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia receber fazendo o mal. Tá vendo? Cobiçou o dinheiro, como o profeta Balaão. Versículo 16. E foi repreendido por causa do seu pecado, pois uma jumenta falou com voz humana e acabou com as loucuras do profeta Balaão. Acabou quando a jumenta falou com a voz humana, aí acabou. Versículo 17. Esses falsos mestres são como porcos sem água. Perdão mais uma vez. Versículo 17. Esses falsos mestres são como poços sem água e como nuvens levadas pelo vento.
Deus reservou para eles um lugar na mais profunda escuridão, onde estão os anjos caídos. Estão lá os rebeldes, os anjos rebeldes, e essas pessoas vão por esse mesmo caminho, pelo mesmo caminho do profeta Balaão, filho de Beor. Essas pessoas estão indo pelo mesmo caminho, gananciosos, mentindo e roubando as pessoas, pregando a palavra de Deus pelo dinheiro. Essas pessoas estão preparadas para esse grandioso dia de Deus, que é o dia da ira de Deus. Essas pessoas estão guardadas para esse grandioso dia. Versículo 18. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas, e com os seus desejos impuros e imorais enganaram as pessoas que estão quase escapando daquele que vivem no erro. Versículo 19. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Agora no versículo 20, é muito importante que vocês entendam e compreendam. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Messias, o Filho de Deus, que Cristo quer dizer Messias, e que escaparam da imoralidade do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. Quer dizer, essas pessoas que uma vez foi liberta, foi livre, aceitou Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal da sua vida e voltaram atrás, essas pessoas, o estado delas se torna muito mais pior do que do primeiro. Essas pessoas se tornam escravas do pecado, escravas do erro. Essas pessoas se encontram dessa forma, dessa maneira. Essas pessoas se tornam escrava do pecado. Por que escrava do pecado? Porque não deixam, porque voltaram atrás. Conheceram a verdade, mas não permaneceram, voltaram para trás. Então elas se tornaram muito mais pior do que como era no começo, quando vivia no pecado, no erro. Aí se tornaram muito mais pior. Versículo 21. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. Era muito mais melhor se essas pessoas não tivessem conhecido a verdade. Porque vocês vejam, compreendam, vocês vejam, entendam direitinho. Porque o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo,
que mais uma vez eu te falo que Cristo é Messias o nome dele, ele é o Messias, o Salvador. Ele falou assim, disse lá no livro de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Ele falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então, quer dizer que se a pessoa conheceu a verdade, permaneceu na verdade, é livre. É livre, você tem escolhas. Você tem escolha. Você, filho de Deus e filha de Deus, mulher de Deus, varoa e varão, você tem escolha. Você pode dizer não para o erro, porque você conheceu a verdade. Porque você conheceu a verdade. Mas se você diz, quando o pecado bate na sua porta, a porta quer dizer a sua frente, chega até você, e você aceita e pratica, então você não conheceu a verdade. E a verdade, ela não te libertou, porque você voltou atrás. Você voltou atrás a praticar o erro, o que você praticava antes. Então, o seu estado é muito mais pior do que do primeiro. Então, era muito mais melhor se você não conhecesse a verdade. O que quer dizer? Era muito mais melhor se você não tivesse nascido. Era muito mais melhor se você não tivesse nascido e nem tivesse conhecido a verdade e nem o caminho. Porque o próprio Jesus Cristo aqui, ele está dizendo, eu sou o caminho, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, ele está dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Quer dizer, ele está dizendo, eu sou o Filho. Eu é quem liberto. Eu é quem te liberto. Eu é quem sou o Filho do homem. Eu é quem te liberto. Eu vim para te libertar. Para desmanchar as obras do inimigo na tua vida. Eu vim te dar libertação. Para que você venha ser livre. Livre. É isso que ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, está dizendo. No livro de João, no livro de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Pois se você conheceu a verdade, permaneça. Se a verdade te libertou, permaneça. No versículo 22, aqui, que eu estou lendo do livro de 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 22 aqui agora, está dizendo, o que aconteceu a essas pessoas provam que são verdadeiros. Vou ler de novo, perdão. Versículo 22. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros estes ditados. O cachorro volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. O que quer dizer? O homem, depois de ter aceitado Cristo Jesus como seu único salvador pessoal na sua vida, ele passa um tempo, prega a palavra, evangeliza, sobe em púlpito, faz missões, enfim. Depois ele olha para trás e se lembra
do que praticava antes, do que era antes. Aí ele voltou a comer o seu próprio vômito. Esse homem é considerado um cachorro. É considerado um cachorro. Porque voltou atrás, não permaneceu. Voltou atrás e não permaneceu. Então, a Bíblia ela só não relata o nome da pessoa, mas dá para eu e você entender, compreender quem são essas pessoas. Portanto, quando você vê a pessoa pregar, evangelizar, fazer missões e depois voltar a praticar o que praticava antes, essa pessoa está comendo o seu próprio vômito, o que vomitou, aí ele está comendo de volta. Aí é considerado um cachorro. É considerado um cachorro. E a porca, como se fala aqui, que depois de lavada, ela volta a se espoliar na lama, quer dizer que é uma mulher. A mulher também é para a mulher, tanto para o homem, tanto para a mulher. A mulher aqui está se relatando que depois que ela também aceita Cristo Jesus como seu único salvador pessoal da sua vida, ela passa um tempo. Ela vai gostando, está alegre, está feliz, está pregando, está aprendendo, evangelizando, fazendo missões, trabalhando na seara e depois desiste, volta atrás e começa a praticar o que praticava antes. Então, ela, na realidade, ela falava: eu amo Deus, eu quero praticar, fazer a vontade de Deus. Mas vocês fiquem entendendo, compreendam, que essa pessoa, porque não diz o nome, essa pessoa que faz esse tipo de coisas, ela na realidade não ama nem a si próprio. Nem a si próprio ela ama. Porque se ela se amasse a si próprio, ela permaneceria na presença de Deus, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho e fazendo missões e amaria Deus. Aí amaria Deus. Aí ela era filha de Deus. Portanto, quando essa pessoa faz esse tipo de coisa que volta para trás, ela diz: eu amo Deus, eu quero pregar a palavra de Deus, quero fazer a vontade de Deus, e passa um bom tempo, depois volta atrás, ela não ama Deus não. Ela não ama Deus não, porque quem ama Deus permanece. Quem ama Deus permanece. Está sofrendo? Está doendo? Tá. Mas não desiste. A pessoa que ama Deus, ela sofre, ela apanha, ela é humilhada, ela é caluniada, ela é rejeitada, mas ela não abandona Deus, ela não sai da presença de Deus, ela permanece adorando, glorificando, ela permanece de pé, dando exemplo para as pessoas que estão do lado de fora. Tá doendo? Tá, mas eu estou adorando, eu estou glorificando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo a vontade de Deus. Entendeu? Porque o próprio Jesus Cristo, no livro de Mateus capítulo 13, ele diz: quem é minha mãe e quem são meu pai? Perdão, ele diz: quem são meus irmãos, quem são minhas irmãs e quem são minha mãe? Olhou para o discípulo, aí disse: é todo aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Esse é meu irmão, minhas irmãs e minha mãe. Portanto, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão, minhas irmãs e minha mãe.
O mundo não é não. As pessoas que vêm, aceitam Cristo Jesus como seu único Salvador pessoal da sua vida, como aceita o Messias, que é Cristo, que é Jesus, e volta atrás, ela não é mais filha não. Ela não é mais filha. Ela é filha do mundo. Porque pratica as coisas do mundo. Porque voltou a praticar as coisas do mundo. Entenderam? E o homem, como se fala, o cachorro volta a comer o seu próprio vomito. Esse homem, que também aceita, porque a Bíblia não fala o nome de homens, fala nem o nome da mulher que abandona, que deixa, não, ela não relata. Ela não relata. Ela só fala o porco, ela só fala o cachorro e a porca. Ela não relata o nome. Aí esse cachorro que está relatando assim, aqui na Bíblia, que depois de vomitar o vomito para fora, ele volta de novo, vai comer o vomito que vomitou para fora. Aí é considerado um cachorro, porque voltou atrás, porque se lembrou do que praticava no mundo, se lembrou de como era que ele vivia no mundo. Fazia tudo errado. Então, ele diz que ama a Deus. Esse homem fala que diz que ama a Deus. Mas na realidade ele não se ama nem ele mesmo. Porque se ele se amasse e amasse Deus, ele permaneceria de pé no Evangelho, adorando e glorificando, dizendo: eu estou sofrendo, mas Deus está do meu lado. Eu estou sofrendo, mas o Messias, o Jesus Cristo, está do meu lado. Está doendo, estou passando dificuldade, mas eu não desisto, eu não volto atrás. Eu tenho que permanecer fazendo a vontade do Pai. Entendeu? Agora, todos vocês agora que acabaram de assistir esse vídeo, vocês fiquem na paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém.